pessoal, tudo bem? O assunto dessa semana é preocupação. Quantas preocupações nós temos carregado todos os dias, que tá ficando pesado aí na nossa rotina lidar com alguns assuntos. Eu queria te convidar a trazer a sua lembrança, trazer para sua mente agora uma situação que hoje ou que essa semana tá te deixando bem preocupado, que tá te pesando bastante. Falar de preocupação é algo que pode ser comum para todo mundo, mas a gente tem que saber lidar com isso, porque se a gente não cuida das nossas preocupações, a gente se torna escravo delas. E, gente, a vida toda nós vamos lidar com situações que nos preocupam, mas a gente não precisa carregar todas as nossas preocupações todos os dias. É como se fosse uma mochila da vida que a gente carrega todos os dias. Se a gente for pegando as pedras que a gente encontra no meio do caminho ou as que vão vir e quiser jogar tudo nas costas, vai ficar muito pesado da gente carregar. E aí tudo que nós fizermos não vai ter todo aquele prazer que a situação pode te oferecer, porque você está preocupado com coisas demais. A gente tem a escolha de tornar nosso dia a dia mais leve, apesar de ter problemas e coisas para resolver. Importante a gente perceber e a gente aprender que a preocupação, a forma como lidamos com elas é um comportamento aprendido. Então para um pouquinho e repara. Provavelmente a gente lida com algumas situações da forma como os nossos familiares lidavam com o assunto. Então a gente vai absorvendo aquilo ao longo do nosso desenvolvimento e a gente vai assimilando isso tudo na nossa mente. Quando a gente cresce, a gente está lidando da mesma forma. Porque a gente não filtra, a gente não costuma parar para analisar e filtrar que tipos de comportamentos e crenças vão me favorecer ao longo da minha caminhada ou não. Então o convite hoje é para a gente fazer essa reflexão. Será que eu preciso carregar todo esse peso que eu estou carregando? Será que eu posso tornar os meus dias mais leves? Porque quando a gente está muito preocupado, a gente é quase que óbvio que nós não enxergaremos saída. Porque a nossa mente fica tão carregada com tantos pensamentos, com tantas preocupações, que a gente não enxerga saídas que às vezes estão na nossa frente. Então a gente tem a escolha de tornar as coisas mais leves. Por exemplo, um assunto que costuma deixar a gente muito preocupado muitas vezes são nossas finanças. Mas aí você já está preocupado hoje com as coisas do mês que vem. E aí, todas as coisas do seu trabalho, coisas da família e tudo mais. Precisa carregar tantas preocupações? Um outro ponto, então a gente já viu que a forma como a gente lida com as preocupações é um comportamento aprendido. Tem famílias que enfrentam, tem famílias que ignoram, tem famílias que evitam, mas cada um vai lidar de uma forma e a gente tem que ver a forma que isso fique mais leve para nós. Muitas vezes a preocupação, ela pode ao longo da nossa vida ir tomando um significado de ser uma pessoa comprometida. Vou dar um exemplo para vocês. Uma mãe que a criança tá lá brincando e ela tá super preocupada, tá em cima da criança e quer pegar a criança e vai e nem conversa direito porque tá super preocupada. E uma outra mãe que a criança tá lá no parquinho e tá pulando e tá girando e tá rodando e vai no chão e pega areia e a mãe tá super tranquila. Muito provável que a maioria de nós vai achar que a mãe mais comprometida, que a mãe mais dedicada era a mais preocupada. E a gente não para analisar o excesso e o quanto isso pode fazer mal para ela. Quanto isso pode desencadear aí de ansiedades, depressão e um monte de outros problemas no seu dia a dia. Então a gente precisa desmistificar isso também. Nem sempre uma pessoa preocupada, na maioria das vezes os preocupados não são totalmente comprometidos, porque fica tão focado em um único problema que não olha a solução, não traz questões práticas e isso também não nos favorece. Mas às vezes aprendemos que eu preciso estar super preocupado com tudo para poder demonstrar uma eficiência. E é um outro ponto também que a gente precisa pensar. Hoje a gente quer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, a gente não para, a gente faz tudo, a gente quer assoviar e chupar cana ao mesmo tempo. E as coisas não são assim. Estudos hoje em dia mostram que
Quando você faz muita coisa ao mesmo tempo, uma vai sair razoavelmente boa, mas a outra não vai sair legal e a última delas vai ser péssima. Então o seu desempenho cai muito quando você quer fazer tudo ao mesmo tempo. Antigamente, ok, mas era um cenário, um contexto diferente que vivíamos. Mas hoje, quando a gente se cobra muito com isso, a gente carrega culpas por não ser eficiente, por não ser suficiente, por não dar conta, porque não é uma questão de capacidade do seu cérebro, é uma questão de tempo, é uma questão de limite, é uma questão de respeitar o seu espaço. Então, precisamos refletir a respeito dessas questões que nos levam muitas vezes a estar preocupados e não se policiar sobre isso. E a gente vai ficando cansado, a gente vai ficando sobrecarregado, esgotado e achando que as coisas que a gente faz já não tem mais sentido, não tem mais prazer e de repente a gente quer entregar tudo, quer jogar tudo pro alto. Se a gente está carregando coisas pesadas demais, provavelmente a gente não está fazendo da maneira correta. Porque quando a gente faz as coisas de forma correta, a gente, por mais desgastante que seja, a gente não se cansa, porque a gente encontra o equilíbrio com a nossa essência, com quem nós somos. Mas também a gente precisa abrir mão de estar certo o tempo todo. Às vezes a gente continua carregando esse fardo e esse peso da preocupação, porque a gente não quer parar para admitir algumas coisas que podemos mudar. Admitir que alguns comportamentos precisam mudar, que algumas justificativas já não cabem mais. Bom, então para concluir, precisamos parar e analisar o que tem nos preocupado. Se está desproporcional com o que aquela situação exige de nós, isso vai te fazer mal, isso vai te trazer consequências. Então precisamos analisar, olhar para as nossas crenças e ver o que não tem a ver com a minha essência, o que eu aprendi ao longo da vida e não preciso mais carregar. Olhar para as preocupações que eu estou carregando e ver quais eu posso deixar para o dia de amanhã. Até mesmo na Bíblia fala que para cada dia basta o seu mal, que a gente não tem que ficar se preocupando excessivamente. Então, para cada dia que a gente cuide de uma coisa, vamos ser mais eficientes, mais dedicados, mais inteiros nas coisas que a gente faz. Com certeza você vai trazer mais satisfação para você, mais leveza, mais prazer na vida e muito mais paz, muito mais saúde para suas emoções, para sua alma, para o seu físico. Se você gostou do vídeo, dá o seu like, compartilha, manda esse vídeo para as pessoas que estão preocupadas com algum assunto, para ajudá-las a esvaziar um pouquinho, tomar essas decisões de carregar menos peso no dia a dia e se inscreve no canal. Obrigada e até a próxima semana.